histórias mal contadas. Eu que vi um Dom Quixote, corpo Nise da Silveira. Sou criança no presente, carregando um delírio da mais profunda razão. Libertar a verdade dos muros da prisão. Todo dia liberdade pro juízo da nação. Foi parido na mentira que um tirano apareceu. Enganador, falso, traíra, será que o povo se esqueceu de um tempo de opressão e violência, onde toda divergência foi calada com a dor? E hoje a liberdade ameaçada, a verdade apagada, tudo em nome do Senhor. Brasil, que bicho te mordeu? Você caiu na armadilha da ilusão. Um rei mal coroado te convenceu a vender toda a riqueza da nação. Não vai ter perdão pra desonestidade da razão. A loucura vem cobrar, mas a história é quem vai te castigar. Hoje é o soberano capitão pandemia, amanhã soldadinho que mia. E não há qualquer milícia, nem tampouco tio Sam que lhe tire dessa fria. Hoje é o soberano capitão pandemia, amanhã soldadinho que mia. E não há qualquer milícia, nem tampouco tio Sam que lhe tire dessa fria. Tantas almas de Dandara, de zumbis a guajajaras, eu sei bem das suas lutas, das histórias mal contadas. Eu que vi um Dom Quixote, corpo Nise da Silveira. Sou criança no presente, carregando um delírio da mais profunda razão. Libertar a verdade dos muros da prisão. Todo dia liberdade pro juízo da nação. Foi parido na mentira que um tirano apareceu. Enganador, falso, traíra, será que o povo se esqueceu de um tempo de opressão e violência, onde toda divergência foi calada com a dor? E hoje a liberdade ameaçada, a verdade apagada, tudo em nome do Senhor. Brasil, que bicho te mordeu? Você caiu na armadilha da ilusão. Um rei mal coroado te convenceu a vender toda a riqueza da nação. Não vai ter perdão pra desonestidade da razão. A loucura vem cobrar, mas a história é quem vai te castigar. Hoje é o soberano capitão pandemia, amanhã soldadinho que mia. E não há qualquer milícia, nem tampouco tio Sam que lhe tire dessa fria. Hoje é o soberano capitão pandemia, amanhã soldadinho que mia. E não há qualquer milícia, nem tampouco tio Sam que lhe tire dessa fria, que lhe tire dessa fria, que lhe tire dessa fria.
Tá. Começa? Boa tarde, psicólogas, psicólogos, pessoas que nos assistem nessa live hoje, do 18 de maio. Agradecer o Fórum Mineiro de Saúde Mental por essa belezura, né, de vídeo, por essa construção coletiva em todos os momentos dessa luta antimanicomial há mais de 30 anos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa conversa. A nossa transmissão está acontecendo nos canais do CRP de Minas Gerais, no Instagram. Lembrando que no Instagram, depois de 1 hora, perde-se a transmissão, mas vocês podem continuar assistindo pelo Facebook e pelo YouTube. Vai ficar gravada essa live no YouTube para que possa ser assistida, né, posteriormente. Antes de começar, gostaria de me certificar que vocês estão me vendo e me ouvindo. Meu nome é Lourdes Machado, atualmente estou na presidência do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, sou trabalhadora do SUS, conselheira estadual de saúde, coordeno a Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica, já estive na gestão de serviços, comecei a minha vida no SUS, no município de Congonhas, coordenando o serviço de saúde mental. Trabalhei com uma de nossas palestrantes, a Marta Elizabeth, na coordenação também estadual de saúde mental, onde fizemos grandes enfrentamentos, inclusive com o fechamento, né, de hospitais psiquiátricos. Trabalhei também na Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte e coordenei oficinas de gestão em saúde mental na Escola de Saúde Pública. Nós não poderíamos imaginar, né, até outro dia mesmo, até a nossa 6ª reunião, né, do Fórum Mineiro de Saúde Mental, para a construção desse 18 de maio, né, com mais de 30 anos da luta antimanicomial, que estaríamos nesse processo, né, de isolamento, de distanciamento social, lutando contra uma pandemia de uma forma devastadora. E dizer que o nosso 18 de maio acontecendo aí virtualmente, né? Também com uma programação muito bonita, muito potente também do Fórum Mineiro de Saúde Mental e da RENILA, Rede Internúcleos da Luta Antimanicomial, do Conselho de Psicologia, Conselho Estadual de Saúde, né? Estamos todos e todas, né, nessa luta aí, para que a gente dê conta, né, de sustentar a diferença e de sustentar essa reforma psiquiátrica antimanicomial. Antes de passar, né, para as nossas convidadas, a Cristiane Souza, conselheira do Conselho Regional de Psicologia, a Laura Fusaro, Camey, usuária do serviço, e Marta Elizabeth de Souza, eu gostaria de dizer para vocês, né, que ao longo das décadas, a psicologia ela vem sendo convocada a defender a política pública de saúde e segue reafirmando o seu compromisso com a universalidade do SUS como resultado de um processo democrático. Queria também dedicar essa live, esse momento nosso, ao nosso companheiro Marcos Vinícius de Oliveira e à nossa grande companheira Rosimeire Silva, que não estão mais entre nós, mas que deixou um legado muito importante, muito bonito na nossa luta. A psicologia no Brasil, né, ela, como eu já disse, foi uma das profissões presentes na construção da reforma sanitária e, paralelamente, ela tem atuado pela consolidação de uma reforma psiquiátrica antimanicomial. A reforma psiquiátrica antimanicomial mineira, ela vem se consolidando, né, desde o final dos anos 70, quando trabalhadores do setor, num ato de coragem e responsabilidade, denunciaram à sociedade as condições desumanas em que se encontravam milhares de pessoas internadas nos hospitais psiquiátricos. Essas denúncias produziram efeitos, né, e produziram também grandes movimentos de luta, da luta antimanicomial. Um espaço forte, comprometido, que cresceu em abrangência e profundidade ao longo de todos esses anos.
Em Minas Gerais, né, atrelada de uma forma inegável aos movimentos sociais, né, deu origem também a políticas de saúde mental. Em 2016, nós aprovamos a política de saúde mental, no Estado, uma política potente, uma política forte, que possui um traço singular: a participação de usuários, de usuárias, de familiares e trabalhadores nos processos decisórios. Quando a gente pergunta, né, qual que é a nossa luta? Qual que é a luta? Né? A luta antimanicomial, que luta que é essa? A nossa luta é pela transformação das relações entre a sociedade e a loucura. Lutamos pela mudança do modo de organização social que se exclui e que se anula seres humanos. Lutamos por um outro mundo, possível e necessário. Nesses tempos de 30 anos, né, do marco da reforma psiquiátrica brasileira e do movimento da luta antimanicomial, a gente luta pela inclusão das diferenças, pela garantia de direitos, pela autonomia, pela reinserção social das pessoas com sofrimento mental e por uma sociedade sem manicômios. E é em cima dessa proposta de uma sociedade sem manicômios que nós vamos conduzir as nossas falas, e gostaríamos que vocês que estão aí nos ouvindo encaminhassem, né, as suas perguntas para enriquecer o nosso debate. E é fundamental que vocês comentem, que vocês coloquem suas dúvidas nos comentários dessa transmissão, para que possamos compreender melhor também as demandas, né, sobre o tema. E também, né, gente, dizer que nesse momento onde o mundo passa, né, por uma situação inédita, a gente estamos vivendo, né, discursos contraditórios. De um lado, nós temos a preservação da vida e a obediência aos protocolos sanitários. E, de outro, nós temos um projeto político que prioriza interesses econômicos. Estamos vivendo um cenário de notícias falsas, de discursos de contrassensos, e muitas vezes ouvimos: isso é loucura. Né? Então, é importante dizer que o delírio e a loucura não se confundem com a mentira, não se confundem com a degradação do discurso público e nem com uma pauta negacionista de líderes que tentam esvaziar um projeto civilizatório de salvar vidas. A loucura não vai servir de álibi para sustentar o capitalismo, a crueldade e os atentados à vida. Que esses atos sejam reconhecidos pelas dimensões do seu projeto político e não por supostamente serem incapazes ou loucos. A reforma psiquiátrica brasileira só foi possível em função da existência de um sistema público de saúde que propõe uma nova modalidade de relação entre o Estado e a sociedade. O nosso papel, enquanto defensoras e defensores do SUS, da reforma psiquiátrica, é sustentar a defesa da vida e considerar a saúde num sentido mais amplo, lutando contra as desigualdades sociais. Sustentar a diferença e convocar a todos e todas a defesa da saúde como um direito universal e como um dever intransferível do Estado. Passo agora a palavra para suas considerações, né, para Cristiane Nogueira. Está me ouvindo, Cristiane? Estou sim. Boa tarde a todas, a todos que nos assistem, nos acompanham. Então, eu sou Cristiane Nogueira, sou psicóloga, estou conselheira no 16º plenário, né, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Estou coordenando a Comissão de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas e também participando ativamente da Comissão de Psicologia das Emergências e Desastres. Eu sou servidora pública do SUS, na Prefeitura de Itaúna, e atuo na saúde mental há 10 anos. Atualmente, eu estou na coordenação da RAPS desse município. Lu, já é para a gente fazer as nossas considerações ou é só apresentação? A gente pode fazer as apresentações, né? E depois a gente volta para as considerações.
Eu só gostaria de dizer, né, que eu estou com um frio na barriga desde segunda. Para mim é uma honra muito grande, né, estar com essas três mulheres que são referência, né, na saúde mental em Minas Gerais, né? Laura, com seu brilhantismo, tem sido, né, uma pessoa muito atuante, muito ativa, e é modelo, é referência, né, para que muitos usuários e usuárias se apropriem desse lugar da cidadania, né, da liberdade. Então, parabéns por tudo que você tem feito e compartilhado, né, especialmente nesses dias de 18 de maio, que é uma agenda muito intensa, né, e eu já pude te ouvir esses dias. E Lu e Marta, né, com a minha chegada de paraquedas no SUS e na saúde mental, foi quando vocês estavam, né, na gestão em 2010. Então, posso dizer, né, que tenho aprendido com vocês desde então, tenho vocês como referência, né, profissional, mas também enquanto pessoas, né, brilhantes, que vocês são. Tive também a honra de ser aluna, né, de vocês. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui compondo esse debate hoje. Laura, você se apresenta? Sou eu já. Meu nome é Laura, eu sou usuária, né, do SUS, e incluindo aí os serviços, né, substitutivos, né, ao manicômio, mas usuária plena do SUS, né. Acho bom marcar isso. Eu sempre fico em dúvida agora como que eu me apresento, né? Porque, assim, quando você põe serviços substitutivos ao manicômio, as pessoas só lembram, assim, do CAP, Sersan. Gente, mas a unidade básica, a UPA, também não é hospício, não. Eles também estão aí dando suporte para nós ficarmos em liberdade, na cidadania, né? Então, muito feliz de poder ser brasileira e de podermos ter o SUS. Sou atual, né, vice-presidenta da Suzam, também estou conselheira municipal de saúde, e é uma honra, né, poder fazer parte desse debate. Eu fiquei toda encabulada depois da Cristiane falar tão bem de mim. Fiquei toda... Sou tudo isso não, né? Só sou mais uma doida do Sersan Leste. Só que uma que tem disponibilidade, né, para falar nos espaços públicos, mas não menos genial do que qualquer outro usuário daquele espaço, né, são meus grandes professores, todos os usuários de Sersan, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, são as pessoas que me ensinaram a ser feliz, entendeu? Porque cada história que você vê, e, né, assim, história da loucura não é uma história muito bonita, né, gente, assim, né, a história da psiquiatria, não da loucura, né, mas a história da psiquiatria é uma história muito feia, as pessoas foram vítimas dela, né, às vezes você acha que vão ficar pessoas carrancudas, tristes, né, apáticas, né, rabugentas, e pelo contrário, né, eu vejo sempre pessoas muito geniais que realmente se reapropriam a cada dia da cidade, porque os desafios manicomiais ainda são muitos, né, mas então, por isso que eu fico meio encabulado de todos esses elogios, né, e estendo aí os elogios aos meus outros companheiros usuários e usuárias que, cada um de sua forma, são geniais. Obrigada. Marta, você se apresenta? Oi, gente, tudo bem? Primeiro, agradecer, né, ao CRP, à diretoria, à Lu, a esse plenário, a você, viu, Cristiane, por estar aqui, ter essa oportunidade, né, de falar para os meus colegas que estão vendo essa live, psicólogos, não psicólogos, a minha companheira de luta, a Laura, né, companheira da luta no Fórum Mineiro, companheira na luta lá na nossa Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica. Bom, gente, eu sou psicóloga, né, há muito tempo, né, desde o início dos anos 80, me formei em 83 e já fui para atuar, né, na saúde mental, né, no Estado e na Prefeitura
de Betim, e participei desse processo aí, né, vamos dizer, da construção do movimento social, da luta antimanicomial, que é desde 87, embora o processo de reforma é anterior à construção do movimento social, mas o movimento social, enquanto um movimento ativo, orgânico, ele começa em final de 87, onde ele foi construído e onde o nosso querido Marcos Vinícius de Oliveira e Silva teve um papel fundamental, né, de construir ajudar na construção. Não é claro que é um movimento coletivo, mas ele foi fundamental na construção desse movimento, e principalmente do dia 18 de maio, que, como foi dito, né, por um dos nossos companheiros, o dia mais bonito do ano, né, e eu concordo, e que esse ano também foi muito desafiador. Eu já agradeço aqui todos os colegas, os jovens colegas que fizeram este belo trabalho, os antigos e eternos companheiros, né, os mais antigos, que ficaremos juntos, né, até o fim, né? E temos muito ainda que caminhar, né? Depois a gente vai falar desse dia a dia da luta antimanicomial e nesses tempos de pandemia, né? Eu fico pensando que a luta antimanicomial, pelo menos na minha vida, ela está presente só quando eu estou viajando, é que ela não está presente, assim, mas está presente nas recordações. E, atualmente, nem viajando, porque as internets, né, nos obrigam a ficar 24 horas ligadas. Mas é muito bom, né? Fez a gente melhorar, me fez ser uma pessoa um pouquinho melhor. Gosto muito. Cristiane. Oi. 10 minutos, tá? Para você fazer suas considerações, para que a gente tenha tempo que as pessoas interajam com a gente. E reafirmando, gente, mandem os comentários, mandem as perguntas, as considerações, né? Para que nós possamos fazer essa roda de conversa ficar bem bacana, tá bom? Lembrando que estamos na transmissão do YouTube, Facebook e Instagram. Cris. Então, fiquei pensando, né, o que trazer, né, para essa conversa, e eu fui pega com uma pergunta essa semana que estou com essa pergunta e vou carregar ela com, né, uma forma de nos mantermos atentos, né? Um aluno de uma faculdade me perguntou por que a gente ainda comemora a luta antimanicomial? Como se a luta antimanicomial fosse um dia, como se o 18 de maio fosse um dia, né, em que a gente comemora algo que ficou no passado da história do nosso país, né? E eu fiquei muito incomodada, né, de pensar que um aluno de um curso de psicologia, né, pudesse estar com essa questão, né? Porque para nós é tão óbvio por que a gente tem 18 de maio, né? É um dia que a gente comemora a nossa luta de todos os outros 364 dias, né, do ano. Mas essa pergunta, ela me mostrou, né, que a importância da gente fazer essa marcação, talvez mais do que nunca, né, um 18 de maio necessário, em tempos que a gente está sob a égide aí, né, da ameaça de desconstrução, de retrocessos, né, onde a gente vive um sistema público, não só o SUS, né, mas políticas públicas sendo precarizadas e sucateadas. E fiquei pensando como que essa luta, ela nunca foi tão atual, né? Não dá para a gente olhar para esse movimento, né? Não dá para a gente olhar para a questão da saúde mental e achar que o horror do manicômio é aquilo que a gente vê em fotos, né, em documentários, em livros, como se aquilo estivesse vencido.
como o Abílio da Costa Rosa, né, muito insiste nos textos, né, quando ele vem trazer o paradigma da atenção psicossocial, a gente precisa entender que é como se a gente estivesse num cabo de guerra. A gente puxa, tensiona de um lado, né, o outro paradigma tensiona de outro, então a gente tem o manicômio de um lado, né, e a insistência do cuidado em liberdade do outro lado. Então, não é, né, uma luta vencida, né, e se a gente esmorece, o risco do retrocesso, ele aumenta. E fiquei pensando, né, de tantas falas maravilhosas que já têm acontecido essa semana, né, da atualização, né, dessa luta, porque, na verdade, né, as pessoas, elas eram institucionalizadas, né, nos manicômios, nas grandes instituições, pelos mesmos motivos que as pessoas são institucionalizadas hoje, né. A gente consegue, ou já conseguiu sensibilizar, né, uma parcela da sociedade, né, em relação à questão da loucura, né, loucos somos todos, porém, aquele grande movimento de segregação, ele não dizia só de pessoas, né, acometidas de transtorno mental grave, né, eram pessoas de todo tipo de ordem ou de desordem, né, pessoas com as suas diferenças e suas singularidades que eram excluídas justamente pela sua condição de existência, né. Então, mulheres, né, rebeldes que fugiam às normas, né, as normas do machismo, do patriarcalismo, negros periféricos, pessoas que não se enquadravam, né, no modelo heteronormativo da sexualidade, crianças, né, com dificuldade de aprendizagem, com alguma deficiência, se a gente for pensar até os canhotos, né, eu, por N motivos, muito provavelmente eu estaria no manicômio. As pessoas usuárias, né, de álcool e outras drogas, famílias que não queriam se haver com seus idosos, então a própria população em situação de rua, e se a gente vai olhar para a nossa sociedade hoje, né, isso está, infelizmente, muito vivo, né? Então, eu acho que é muito importante e necessário a gente sempre insistir que o manicômio ele não é um lugar, ele é uma lógica, né? É uma lógica de segregação, é uma lógica higienista, né? De limpeza, de querer retirar, né? Das vistas da sociedade tudo aquilo que foge às normas e os padrões, né? Que atendem a determinadas pessoas, né? Então, eu fico pensando que muito sério esse momento que a gente vive, né, de violações de direito, né, que são feitas com a legitimidade do Estado, né, então, acho que é muito importante a gente pensar nisso, né, por esse momento, né, tão tenso, por esse momento tão caótico que a gente está vivendo, né, que é hora da gente dar voz para a nossa luta, né, de reconhecer as nossas conquistas e de também perceber, né, que os desafios que se anunciam no horizonte para nós não são poucos, assim. E já fiquei emocionada só com a apresentação da Laura, porque a gente está vivendo um momento que está muito difícil da gente falar que a gente tem orgulho do país que a gente vive, né? Está difícil da gente se apresentar com o sentimento de felicidade. Eu acho que é um respiro, né? Essa leveza que talvez a juventude dela, né, nos traz. Mas é isso, né? Assim, sou feliz porque eu sou brasileira e porque eu tenho um SUS, né? Isso é motivo de muito orgulho. E é isso que nos faz continuar no front, né? Cada um da sua maneira, com as suas contribuições que são incansáveis, né? Também sou usuária do SUS com orgulho, né? Acho que é muito importante registrar isso, né? Nem plano de saúde eu não tenho, fiz questão de cancelar quando eu comecei a fazer essa defesa do SUS, né? Então, sou usuária do SUS 100% para o que eu preciso, né? E aquilo que eu não consigo ser atendida, eu tenho que lutar para ser. Então, é isso, né? Que a nossa luta, ela é necessária, que a nossa luta, ela é cotidiana e que é uma luta que vale a pena
e que se torna para nós um sentido de vida e de existência, né? Que a gente possa, de verdade, acreditar, né, que trancar não é um modo válido de tratar, né, e que a gente possa garantir o cuidado em liberdade, inclusive em tempos de pandemia em que estamos sendo tão desafiados. Obrigada, Cristiane. Passar agora para a Laura. Laura, você tem 10 minutos também para fazer as suas considerações. Ok, vou tentar ficar bem de olho aqui no horário. Fico muito feliz de ouvir a Cristiane, né? Mas orgulho do Estado Nacional Brasileiro, né? A República Federativa que se diz democrática brasileira, eu não estou tão orgulho também, não. Né? Essa daí não está tendo jeito de ter orgulho, não. Né? Essa daí está tendo jeito de ter muita vergonha. Né? Pensar também em todos aqueles, né, que votaram no sujeito, né, e que continuam na defesa de tal sujeito, que não é uma defesa simplesmente de um ser humano específico, mas igualmente de uma lógica, né, e acho que dá para traçar paralelos, né, com o manicômio, porque, assim, de fato, assim, o manicômio não é só um lugar, ele é uma lógica, mas, assim como o território, né, o território não é só simbólico ou só espaço físico, né? O manicômio, enquanto ele existir em lógica, ele vai existir em espaço físico também, né? E a gente vê isso não só nos hospitais psiquiátricos, não só nas comunidades terapêuticas, mas instituições que vão para além da saúde mental, né, puramente estrita, como asilos, presídios, né? Até mesmo, eu diria, na violência policial, que, assim, não é uma instituição asilar, né, asilar, ela não está botando pessoas em algum lugar, mas ela cerca pessoas que estão em um determinado lugar e extermina esses corpos, porque eles sabem que as pessoas não têm mobilidade para sair de lá. Então, de certa forma, também aí tem um confinamento, né, quando a falta de mobilidade social te joga num lugar, né, te prende num território em que está sendo alvejado por bala, né, eu fiquei horrorizado que essa semana, em 5 dias, 14 pessoas foram assassinadas pela polícia no Rio de Janeiro, né, eu recebi um e-mailzinho aqui da Anistia Internacional. Então, eu acho que, assim, essa lógica do manicômio, né, e eu acho, assim, pessoas cegas, né, que votam, né, nesse cara, mas também que acham que o manicômio não existe mais, que o manicômio é simplesmente, né, as pessoas que moravam, né, a vida toda, essas pessoas ainda existem, inclusive, assim, eu não sei nem o que as pessoas estão falando, a gente não conseguiu, né, superar o lugar manicômio na sua totalidade em nenhum dos seus aspectos, né? Ainda tem gente que mora no manicômio, tem internação ainda, a lógica está aí, né? E aquele negócio, se nós não entendermos a lógica antimanicomial na sua radicalidade, a gente vai ser hospício os loucos para os presídios, para o asilo, eles sempre vai, assim, a gente vai sempre jogar para algum lugar, né? Se a gente não supera essa lógica. E não supera essa coisa como um todo, né? E eu tenho refletido isso, né? Porque, assim, a gente sempre está, né, nos nossos movimentos de associação, não, precisamos de mais Estado, né? Precisamos de mais Estado porque nós precisamos de mais SUS, de mais SUAS, mas o mais Estado, né, sem uma participação popular efetiva, né, sem a população ter o acesso à informação que garante realmente uma participação democrática, se a pessoa não sabe ou pensa em tomar ações com base em fake news, eu não posso falar de uma participação plenamente democrática, né, ela está sendo enganada, né. Então, se nós não garantimos o básico da democracia, né, a gente corre o risco aí de instituições maravilhosas como o SUS, né, sofrendo processos terríveis como o processo de inampização, que começou no governo Bolsonaro, né, assim, não podemos mais falar de sucateamento, não é simplesmente parar de botar dinheiro, é assim, uma implosão completa da noção de SUS, né,
Então, e assim, e esse Estado a mais, que é o Estado da ditadura, que é o Estado, né, de políticas que, né, são feitas com dinheiro público, mas que não pensam, nem ouvem os seus, né, seus cidadãos, não é o tipo de mais Estado que a gente quer. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Para finalizar, eu escrevi aqui uma pequena reflexão, né, sobre esse momento Covid, né, o que ele reaviva na nossa memória, né? O que é o território? O momento do isolamento social nos impõe reflexões sobre o lugar dos vínculos, das relações e dos afetos. Afinal, o território não é só espaço físico, nem esse espaço simplesmente simbólico. Sem a materialidade do cotidiano, é impossível sustentar o cuidado da liberdade. Por isso, se queremos que as casas não virem porões e que a rede de atenção psicossocial não caia em um lugar de mera contenção de crise, precisamos que o SUS se faça presente no nosso cotidiano. Fisicamente distante, mas que costure com cada moradia um novo território, uma nova prática. É certo que esse novo território é muito apertado para o tamanho dos nossos desejos, mas quando o nosso maior desafio é encarar a realidade da mortalidade, né, e a da falência do nosso modelo de sociedade, é no básico, na cidadania, no afeto e no vínculo, que reavemos nossa esperança por tempos melhores. Mais que isso, é a oportunidade de avivarmos os princípios pilares do SUS da reforma psiquiátrica antimanicomial. Eu acho que, assim, nesse momento, a gente vê, de fato, essa falta que esse lugar faz, né, mais do que nunca, né? E eu acho que é realmente uma grande reflexão, porque esse lugar de captação para a crise, né, de eu encaminhar para a unidade de saúde ou para o CAP sem pactuar com o usuário, né, esses fedores de autoritarismo, né, essas rinhas, assim, que você sente, você fica, nossa, mas que morrinha fedida, né, elas estavam antes, elas já estavam no nosso cotidiano. E eu acho que agora, é igual um amigo meu me disse, né, é só levantar a tampa da privada, né. Desde Temer, nós já vemos aí uma escalada do autoritarismo, acho que antes de Temer aí já estavam, né, com certeza já estavam se organizando aí, esse movimento, né, que nunca sumiu desde a ditadura, ele continua e ele se perpetua na sociedade, né, esse fedor sempre esteve aí, agora abriram a tampa do vaso, né, e agora nós vamos ter que encarar isso, né, com a mesma, eu acho que com a mesma seriedade e com a mesma urgência com que nós encaramos a Covid-19, né, uma questão de nós enquanto, né, projetos civilizatórios sobreviver ou perecermos, né, é uma luta também pela vida, mas pela vida coletiva. Obrigada. Obrigada, Laura. Marta Elizabeth. Então, gente... 10 minutos, Marta, tá? Sim, eu fiquei pensando muito, né, sobre o tema, a luta antimanicomial no nosso dia a dia, o que podemos aprender com o isolamento social em tempos de pandemia. Então, eu acho assim, enquanto militante da luta antimanicomial, eu quero dizer para vocês que eu tenho aprendido nesses tempos de pandemia muita coisa interessante, né? E de que lugar que eu estou falando? De uma pessoa que está na Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica de Belo Horizonte. Então, o nosso território é este município. Primeiro, dizer que os trabalhadores, né, da saúde mental, o movimento de trabalhadores, expressou, né, a sua preocupação do ponto de vista ético do trabalho, o que fazer, né, pedindo à gestão orientações e posicionamentos quanto à garantia dos seus direitos de trabalho, com segurança, de material, o que a gestão vai fazer para garantir o transporte para ir até os usuários, né, fazer as buscas ativas, as visitas domiciliares, garantir para os trabalhadores as condições, né, para ter o teleatendimento,
tudo isso foi levado e está sendo discutido na comissão de reforma. Isso, para mim, já mostra que não todos os trabalhadores, mas que tem um grande grupo de pessoas que tem uma preocupação que eu acho que eu, né, enquanto também uma trabalhadora do SUS, né, uma defensora, uma pessoa que esteve na gestão, que já tive também, né, aí dentro do conselho, tentando buscar maneiras de ter uma profissão com dignidade, implicada, né, para os meus colegas, a gente está trabalhando nisso, né? A gente está trabalhando arduamente para que, né, fazendo discussão com a gestão, pedindo, fazendo recomendações para que haja garantia de condições mínimas para que a gente não tenha que recuar do trabalho. Porque, como disse a Laura, em tempos de pandemia, nós podemos estar distantes, mas nós não precisamos e nem devemos e nem podemos abandonar os usuários, né? Seja da saúde mental, seja da saúde como um todo, não é? Então, é muito importante isso. Então, os processos de trabalho, nesse tempo de pandemia, espero, né? Eu não estou mais assim no trabalho propriamente, eu me aposentei de Betim, então mas estou acompanhando, porque eu ligo constantemente para as agentes comunitárias para obter notícia de o que está acontecendo naquele território onde eu transitava, né? Então, elas me passam um pouco das notícias. Essa valorização, né, dos agentes comunitários em tempos de pandemia, que é tão importante ser feita, né, num momento em que a Política Nacional de Atenção à Saúde foi totalmente desfinanciada, ou mudou a forma de financiamento, e não é nesse governo atual, já vem do governo Temer, não é isso? Bem como aquela portaria ridícula, que é a 3588, que coloca o hospício e comunidade terapêutica de maneira efetiva na RAPS. Se antes ela podia até ser admitida, a comunidade, na RAPS, com uma série de condicionantes, agora não mais, não é isso? E o que nós estamos vendo? Nós não temos governo, né, gente? Nós estamos sem Ministério da Saúde. Nós estamos à deriva, não é? Nós estamos à deriva. E se estamos à deriva, como disse o Temporão, e eu concordo, e já havia sido dito também pelo Drauzio, ainda temos o SUS, ainda uma fortaleza combalida, porque sem o SUS seria a barbárie total nesse país, total e absoluta. Mas, enquanto luta antimanicomial, eu posso dizer para vocês que a gente está articulando e articulamos. O Conselho Nacional de Saúde soltou uma nota segunda-feira, né, com recomendações para mais financiamento para os serviços da saúde mental, com 16 pontos, né? A garantia dos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores e para esses usuários, né, que estão indo ao serviço, uma série de recomendações para que toda a garantia do teletrabalho, né? Então, eu quero dizer que nesse tempo de pandemia nós seguimos trabalhando demais da conta, né? Enquanto luta antimanicomial, né? A Renila, como foi citada aqui, né, faz um documento e ele é acolhido pela Érica Cocai, né, e assinado por 23 parlamentares, para que seja retirada a portaria 340, né, do Ministério da Cidadania, uma portaria muito ruim, né, que fala o que fazer com pessoas que estão, infelizmente, nessas comunidades terapêuticas. Então, a luta antimanicomial não para, né? Estamos trabalhando aqui, acompanhando, né, tanto a comissão municipal quanto a estadual, o fechamento do Galba Veloso, né, de como que vai se dar isso, dessa necessidade
nesse momento, de acompanhar todo o processo, estamos acompanhando, né? Então, o trabalho não para. Então, em tempos, né, de isolamento, o que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo uma série de coisas, né? Escancarou-se as desigualdades sociais, um momento em que o SUS podia, nunca teve na história um momento de ser tão divulgado e valorizado, mas, ao mesmo tempo, totalmente subfinanciado, como é histórico, todo mundo sabe disso. E aí a gente tem que ver, né? Eu acho interessante que a ONU, agora, na sua próxima Assembleia, né, Mundial da Saúde, um dos pontos que eles vão colocar é que a saúde mental vai ser uma das respostas também importantes para a questão do novo coronavírus, né? Uma resposta pós-pandemia. Eles olham eles citam, né? Tanto os adolescentes, os jovens, as pessoas com transtornos anteriores, mas citam também tudo o que virá, né? O que acontecerá com as pessoas após as milhões de perdas, o choque da perda do desemprego, o que o isolamento, o confinamento causou, o que reverberou, várias questões, né? E há um reconhecimento agora, né, no século XXI, no ano 2020, que a saúde mental realmente sempre foi subfinanciada também, né? E tão importante a gente né, dar o suporte necessário para todos os usuários, né, que frequentam os serviços, frequentam os centros de convivência, que estão nas moradias, né, que ainda, como diz a Laura, são 20 mil que estão dentro dos hospícios ainda, né? E esses milhares, que eu nem sei dizer quantos, mas são muitos, deve ter mais de 2.000 comunidades terapêuticas que estão nesses lugares, e a gente sabe sobre condições horrorosas, né? Eu digo isso com tranquilidade, eu tive a oportunidade de ir em várias comunidades. E nós, os psicólogos, né, gente, temos um papel, uma importância para contribuir nesse processo. Nós somos uma das poucas profissões no Brasil, e eu tenho orgulho de dizer isso, porque pertenci e sou do movimento do cuidar da profissão, que fez uma discussão: qual é o papel da psicologia no país? Qual é a psicologia que nós queremos para o Brasil? Não é isso? Tem 30 anos também que nós praticamente estamos construindo isso. Então, nós temos uma história que nós nunca, viu, Cristiane, para esse seu aluno, nunca poderá deixar de ser dita, né? A história existe, persiste e continuará, né? Nós temos que ter a obrigação de continuar todo esse processo, né? Se estamos hoje onde estamos, é porque foi uma luta intensa, uma luta de segunda a segunda-feira. Vocês podem ter certeza disso. E eu fico por aqui. Obrigada, Marta, obrigada, Laura, Cristiane. Quem chegou agora, né, esse encontro, essa live, foi organizada pelo Conselho Regional de Psicologia, está sendo transmitida pelo Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando que no Instagram, com 1 hora, cessa, então vocês continuem acompanhando, né, pelo YouTube. Minas Gerais, né, discutindo a luta antimanicomial no nosso dia a dia, o que podemos aprender com o isolamento social em tempos de pandemia. Gostaríamos de pedir para vocês, já temos algumas perguntas, alguns comentários, mas que vocês interajam com a gente, tá? A gente vai responder na medida do possível. E temos também um site específico, um hot site, com todas as informações para a categoria, para as pessoas que quiserem saber, né, o que nós da psicologia estamos fazendo em relação ao coronavírus.
E o endereço é crpmg.org.br/coronavírus. Nós vamos fazer agora um bloco de 3 em 3 perguntas, tá? Para responder, e aí eu vou passar, então, para as nossas convidadas, tá? Deixa eu olhar aqui as primeiras perguntas que chegaram, só um minutinho. Só um minutinho aqui, gente, que deu. Não estou conseguindo chegar no computador. Eu vou olhar aqui pelo celular. Só um minuto. Vocês me escutam? Joana, psicóloga, como a nossa categoria pode agir efetivamente contra os retrocessos no acesso e na qualidade da atenção em saúde mental na rede de atenção psicossocial? O Estênio. As pessoas atendidas nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, estão apresentando ainda mais questões de sofrimento em tempos de pandemia? Como podemos agir com mais eficácia? E aqui tem um nome, ZJH-SUS. A pandemia de saúde mental é considerada por muitos uma terceira onda pós-pandemia de coronavírus. Como se preparar para essa situação, para uma transição, preservando o bem-estar e a saúde mental? Vocês conseguiram me escutar? Deu para ouvir, Cris? Deu para ouvir tudo. Tá, vocês me desculpem, mas deu um problema aqui no computador, gente, dizendo, né, que nós estamos em casa, fazendo teletrabalho com os nossos dispositivos pessoais, e nem sempre eles respondem da melhor forma, né? A tecnologia, às vezes, nem responde da melhor forma aos nossos anseios. Então, deu uma parada aqui. Mas aí vocês respondem, vou passar primeiro, então, vou começar pela Laura, depois a gente passa para a Cris e a Marta, pode ser? Laura. Então, por onde começar, né? Eu acho que, em relação, né, aos usuários dos CAPs, né, CERSANs, né, eu acho que isso é de cada um, sinceramente. Cada um está numa situação de vulnerabilidade, está numa situação, vamos dizer, pessoal também diferente, e com seus altos e baixos, mas a gente até já está acostumado, né, assim, tem gente que, inclusive, tem usuários que eu conheço que estão banalizando mesmo a pandemia, não entendem completamente a gravidade, né? O que está sendo difícil mesmo, porque cada hora a gente recebe mensagem de um jeito, né? Então, tem gente que nem angustiado com isso tá, tem direito. Agora, tem outras pessoas que estão muito angustiadas, né? Eu acho que eu não gosto dessas interpretações, que, assim, a pessoa com transtorno mental, elas necessariamente, perante um evento, né, assim, de conflito, de estresse, ela sempre vai sair, assim, vamos dizer assim, muito fragilizada, muito sem lugar, sem chão, sabe? Eu acho que isso põe a gente num lugar muito esquisito, e às vezes a gente arranja soluções e assim, estratégias mais inteligentes, mais interessantes, assim, mais criativas, do que muita gente dita normal, sinceramente. Então, assim, eu não gosto muito desse lugar. Eu acho que a maior preocupação que eu tenho realmente o contágio e a desassistência. É como assistir com as pessoas dentro de casa e as pessoas que estão indo para os CERSANs e para os CAPs ainda, que esses serviços continuem abertos e que tenha condições, né, de não ser um foco de propagação de Covid-19. Eu acho que, nesse sentido, assim, são as coisas que mais me preocupam, além das outras vulnerabilidades sociais que, né, todo mundo está sofrendo com isso, de maior ou menor grau, tipo desemprego, redução de salário, esses problemas aí que são da humanidade, né, não são, no momento, não são da pessoa com transtorno mental. E com relação à onda, né, de sofrimento psíquico, assim, eu acho que o grande problema dessas interpretações, no geral, é botar a psicologia ou a psiquiatria, eu sei, qualquer categoria profissional ou qualquer conhecimento num lugar de centralidade do debate sobre esse sofrimento. Porque remédio,
não põe comida na mesa de ninguém. E o nosso povo está passando fome, né? Então, acho que, assim, eu fico pensando se a gente tem que esperar o bem-estar das pessoas num momento horrível desse, sabe? Eu acho que, mais do que nunca, assim, se eu vou falar, assim, de uma contribuição que os psicólogos podem dar para o resto da sociedade, é pautar essa reflexão, mas vocês querem se sentir bem como? Agora, como assim você, né, assim, existe um nível de desconforto, né, de sofrimento, que ele é necessário para a gente lutar, para a gente pensar assim, não, tem uma coisa acontecendo errado, para a gente tomar uma atitude, né, não é simplesmente a gente ficar numa posição de conforto, assim, né, e buscando um bem-estar impossível, né, então, assim, essas são as minhas ponderações sobre isso, assim, claro, tem que ter o que sempre a gente quis ter, né, assim, rede de atenção primária, matriciada, com psicólogo, né, ou com qualquer outra profissional de saúde mental, referenciada pelo NASF, né, estratégia de saúde de família para todos os brasileiros, né, porque a gente tem buracos, eu acho que só menos de 50% da população é coberta pela estratégia de saúde da família, né, ainda no Brasil. NASF também, menos de 50%. Assim, é quase 50%, né? É uma coisa muito boa, mas a gente vê que, né, tem buracos. É CAPS, né, distribuído corretamente, né, ao invés de ter ambulatório, hospital, ter CAPS, né? É ter redes intermunicipais de acolhimento 24 horas, né? Porque é claro que um município que tem 10 mil habitantes não vai ter CAPS 3. Não vai ter ninguém no CAPS 3, vai ter uma pessoa por semana, né? Lá em hospitalidade noturna, não faz sentido. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não tem que estar referenciada num CAPS 3, né? Caso ela precise de um atendimento noturno ou do leito hospital geral, enfim. O que a gente precisa é aquilo que a gente sempre precisou, né? Um SUS forte, consolidado no território, né? Com profissionais que tenham acesso à educação permanente, né, assim, que estamos sempre podendo ter espaços de discussão e de aprendizado, multitransdisciplinares, incluindo usuários nas discussões, né, é o SUS que a gente sonha, é isso que a gente sempre precisou e é isso que a gente sempre vai precisar. Então, assim, é esse meu ponto, sabe? Porque, assim, eu não gosto de pensar que vai precisar de mais ou menos. Se nós tivéssemos um SUS completo, nós estaríamos bem, assim, bem dentro do possível, para as situações para os vários desafios que a história vai nos dar, né? Não gosto de pensar que a gente vai ter que, né, ampliar horrivelmente, assim, atenção psicológica, psiquiátrica, assim, de um jeito quase mercantilista, né? Vamos vender aqui prescrições e terapias, sendo que, na verdade, muitas vezes, né, o que a gente precisa também é desse senso de território. Eu acho que é igual eu estou dizendo, né? Eu estou batendo bastante na tecla. Não é o teu telefone de uma técnica de referência para brigar. É eu saber que por trás desse telefone, do outro lado da linha, tem uma equipe organizada, tem um território que ainda existe, que ainda é físico e presente, trabalhando para me atender e para atender todo mundo do meu território, que todo mundo está assistindo, né? Eu acho que é esse, né, de saúde mental que nós precisamos criar, sabe? Mais do que simplesmente o bem-estar ou mal-estar pontual, né, da vida de cada um. Esse senso coletivo, né, de bem-estar. Ok, Laura. Marta ou Cris, vocês querem comentar alguma coisa em relação às perguntas? Em relação à categoria, eu fico pensando que é um momento que a gente precisa de construir, né, novas tecnologias mesmo de cuidado. A gente tem esse desafio, né, de criar novas formas, novas práticas que garantam o cuidado, que garantam o acesso, que realmente não seja um compromisso de mercado, né, e que a gente esteja muito atento para não fomentar ainda mais a medicalização da vida, né? Eu acho que é o momento da gente subverter, né? Isso que acho que a gente fica muito no lugar de fazer tratamento, né? E faz muito pouco promoção e prevenção. Eu acho que é um momento de muita oferta de atividades de promoção, de prevenção, né? Reconhecendo que é um momento de sofrer, né? Assim, realmente, como disse a Eliane Brum, né?
já no ano passado, a gente está doente de Brasil, né? A gente sofre de ser Brasil, né? Então, é legítimo que haja sofrimento e que haja desconforto. E isso não pode ficar sendo tomado pela categoria profissional como sendo doença, né? Senão, a gente, daqui uns dias, vai ter 90% das pessoas doentes mentais, né? Ou com transtornos mentais. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, essa coisa da eficácia, acho que a gente precisa pisar no freio, né, com esse tipo de pensamento, porque eu acho mesmo que isso é um imbróglio e nos impede de fazer o cuidado na singularidade, né? E essa coisa de terceira onda, eu já ouvi falar até de quarta onda, também acho que é algo que a gente precisa ter muita cautela, né, gente? Esse discurso de terceira onda, de doença mental, de quarta onda, né? Como é que é isso? Assim, isso serve a quem, né? A que mercado? Acho que a gente precisa ter muita atenção para não sucumbir a esse tipo de discurso e, mais do que isso, entender a que esse discurso se presta. Marta? Eu só quero complementar isso, né? Porque quando a gente vê a ONU pautando isso, eu não acho que isso é uma coisa bobinha, não. E a minha preocupação, acho que para a Joana e para o colega aí que fizeram pergunta, é o seguinte: nós não podemos esquecer que nós estamos no SUS, sim, para atender as pessoas com sofrimento mental intenso, sem ficar categorizando. Mas nós temos, sim, nós trabalhamos com a equidade. E nós não podemos esquecer esse princípio, porque, senão, os gestores podem começar a querer, tá, a mudar um pouco o rumo do trabalho dos profissionais em nome da pós-pandemia e os usuários começarem aí, né, porque o povo está ávido para isso, para os bons hospícios, para as comunidades, né, terapêuticas. Então, eu acho que não é à toa quando eles estão já falando dessas questões. Nós temos que ficar muito atentos, sim. E aí eu penso que o Conselho de Psicologia, o federal, os regionais, e espero das outras profissões, Lu, e aí eu fico pensando no nosso conselhinho, essa discussão vai ter que ser feita dentro da saúde, com a enfermagem, com tudo, porque vai vir, sim, né? Eu não acho que é uma coisa... eu não acho que é uma coisa suposta, não. Acho que vai vir, sim. E é muito em cima da indústria da medicação também. Psiquiatria, estão a psicologia, não estou falando a nossa psicologia, mas a psicologia, uma disciplina que está em vários outros lugares, ela está em vários lugares do mundo, né? Então, acho que nós temos que ficar atentos, sim, viu? Pois é, Marta, você lembra uma coisa importante que também, né, foi motivo de uma discussão e de um enfrentamento, a portaria 3588, que não só, né, o Conselho de Psicologia, mas outros conselhos de profissão, a Comissão Estadual da Reforma Psiquiátrica, né, o Conselho Estadual de Saúde, esse enfrentamento em relação, né, a essas novas formas, né, que o Ministério da Saúde coloca para a RAPS, né, trazendo para o bojo disso, né, um dispositivo que nunca foi financiado, que são os ambulatórios, trazendo o hospital psiquiátrico, né, para dentro da RAPS, destituindo um pouco, né, os consultórios de rua com CAPS AD4, enfim, são enfrentamentos que a gente já vinha fazendo, né, fizemos a nossa conferência de saúde mental, a conferência livre, depois levamos essas propostas para a nacional e conseguimos aprovar, né, algumas propostas. Mas, nesse momento, né, onde a gente vem discutindo, inclusive, o Estado Democrático de Direito, eu concordo demais com vocês quando a gente diz que o SUS ele precisa de uma defesa, porque ele nunca foi tão visto, ele nunca foi tão solicitado e, ao mesmo tempo, tão subfinanciado. E dizendo que essa portaria 3588 ela foi feita a revelia do controle social, ela teve, na sua elaboração, né, só a categoria da Associação Brasileira de Psiquiatria, que o presidente do Conselho Nacional de Saúde, ele foi, na época, né,
ele foi cerceada a palavra dele na reunião e que o Conselho Nacional, junto com o Conselho Estadual, fizeram recomendações. Então, eu acho que esse debate é um debate que vai ter que surgir, porque no momento pós-pandemia, né, vai surgir com certeza com muita força, e nós temos que estar apostos para dar conta disso no controle social, nos conselhos de profissionais, né? Enfim, é uma luta de segunda a segunda, como você disse, né? A gente tem aqui alguns comentários, né? A Naná Carvalho, ela fala que, Cristiane, sua fala com certeza nos remete a uma reflexão. O questionamento do seu aluno nos provoca no sentido que a luta é contínua, ela não é passado, ela é atuante. E nesse ano atípico, em um momento bem obscuro que vivemos no nosso país, no momento bem obscuro que vivemos no nosso país politicamente, a participação nessa semana está sendo fabulosa. O que mais escraviza e exclui é a discriminação e o preconceito. A Madalena Dias, né, da boa tarde, companheira Laura, boa tarde, presidenta querida, obrigada, boa tarde, Madalena. Temos muito o que fazer durante a pandemia para proporcionar mais dignidade aos pacientes, mas agora não pacientes, ou seja, estou bastante preocupada com a população de rua, comunidades terapêuticas, bem como a saúde mental na atenção básica. O Zélio Jesus, a Organização Mundial de Saúde, já considera a saúde mental como resposta essencial para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. E estão chegando comentários, a gente não consegue ler todos, tá? Desculpe, mas é pelo tempo, e as perguntas que não forem respondidas aqui, a gente vai responder depois online. Lembrando, né, para quem chegou agora, que essa é uma live do Conselho Regional de Psicologia sobre o tema a luta antimanicomial, né, no nosso dia a dia, o que podemos aprender com o isolamento social em tempos de pandemia. Eu vou ler mais, tá? 3 perguntas, e aí vocês olhem a ordem das respostas, tá certo? Tem uma aqui também que eu gostaria de contribuir. O Ateliê de Psicanálise, Arte e Vida pergunta: vocês acreditam que não vamos conseguir impedir o fechamento do Galba Veloso? Quais impactos diretos teremos em virtude do fechamento do Galba? O Zélio Jesus, né? As unidades de saúde estão prevendo o atendimento psicológico e psiquiátrico online para assegurar a continuidade de tratamento nesse momento crítico de alerta da pandemia? A Tuliula Lima. Boa discussão sobre os territórios, a importância da atenção primária à saúde e dos agentes comunitários de saúde. Lembrando que não é só subfinanciamento, mas desfinanciamento do SUS. A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde tem sido parceira da saúde mental no enfrentamento dessa forma de governo que prioriza o mercado financeiro em detrimento do povo. Bora continuar na luta e pela manutenção da nossa memória, por uma sociedade sem manicômios. Eu vou interagir com o Zélio aqui, quando ele pergunta, né, sobre o atendimento, eu vou responder pela psicologia. Ô Zélio, nós temos uma plataforma, que é a plataforma EPSI, né, que antes da pandemia era uma plataforma de cadastramento para atendimento online. Essa modalidade de tratamento, ela já acontecia, né? E a pessoa fazia um cadastro na plataforma e esperava em torno de 25 a 30 dias, era o tempo, né, normal, assim, de espera para poder fazer o aceite ou não, né, do profissional, observando todas as normas técnicas. Porém, nesse momento de pandemia, houve uma flexibilização. Então, a partir do momento que o profissional ele já faz o cadastramento na plataforma, ele não precisa esperar o deferimento, ele já começa o atendimento de uma forma instantânea, né? Eu fiz o cadastramento e eu já começo a atender. Essa flexibilização vai durar durante a pandemia. E uma outra questão também, que hoje nós deliberamos e deve sair provavelmente, né, entre hoje e amanhã, junto com o Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos, é que esse atendimento online ele também está sendo feito via os planos de saúde. Entretanto, alguns planos não vêm acatando o atendimento e muitas vezes fazendo uma cobrança menor, né, no valor da consulta. Existe uma
uma recomendação, uma norma da Agência Nacional de Saúde, reconhecendo esse atendimento, reconhecendo, né, os critérios do atendimento dentro da técnica, da ética, né, obviamente. Esses atendimentos são reconhecidos e hoje o Conselho Regional de Psicologia, junto com o Sindicato das Psicólogas e Psicólogos, fez um documento a ser encaminhado para todas as operadoras de saúde, colocando que o atendimento psicológico ele é área da saúde, considerado atendimento essencial, que a plataforma online, ela visa, o atendimento online, ele visa, né, a preservação da saúde, tanto dos usuários, né, e das usuárias, tanto do profissional, e que nesse momento de pandemia, né, o relaxamento do isolamento em função dos atendimentos presenciais, a gente orienta que dentro do possível sejam feitos todos online, e que não existe nenhuma justificativa para que esses atendimentos não sejam pagos de acordo com as tabelas já existentes. Então, no momento, assim, muitas flexibilizações, né, a gente vem fazendo, atendendo aos anseios aí da categoria, e estamos também, né, abertos aí a qualquer denúncia a ser feita em relação aos planos de saúde, desse não atendimento, e também a outras situações que vocês julgarem necessário conversar com o Conselho de Psicologia. Né, eu vou passar, então, agora para as nossas convidadas, né? Marta, eu também, né? A gente vem discutindo também, né? Porque eu represento o Conselho Regional de Psicologia no Conselho Estadual de Saúde em relação ao fechamento do Galba Veloso, e a transferência, né? Não é o fechamento do Galba, mas é a transferência, né, dos pacientes que estavam no Galba Veloso para o Instituto Raul Soares, em função de duas coisas principais, né? Primeiro, foi a necessidade que se tem hoje de contar, né, com os dispositivos hospitalares em relação, né, à questão da pandemia. E também porque a gente não tem uma baixa taxa de ocupação, né, e o quantitativo de profissionais desse hospital que pode ser redirecionado, né, para um outro apoio aí assistencial. É uma transferência gradativa, né, em relação a esses pacientes. A Comissão Estadual de Reforma junto, né, que é uma comissão do Conselho Estadual de Saúde, vem acompanhando, né, essa transferência desses pacientes, fazendo reuniões, né, com a FEMIG, com o Estado, para que seja garantido, né, que essa transferência ocorra da melhor forma possível. Mas dizer, né, que a baixa taxa de ocupação é um dos fatores que nos faz defender a transferência, né, e também um quantitativo de profissionais nesse hospital. E que nesse momento de pandemia a gente tem que utilizar essas estruturas, né, para dar conta também das necessidades de saúde. E aí, né, vou passar agora para a Marta, que ela está na Comissão Municipal de Reforma também, né, Marta, para você ajudar aí nesses argumentos e dizer também o que a Comissão Municipal vem fazendo de Belo Horizonte. Marta? Sobre o Galba Veloso, né, acredita que não vamos conseguir impedir o fechamento. Eu acho que a Lourdes respondeu em parte. O Hospital Galba Veloso está passando por esse momento, né? Impactos em virtude do fechamento do Galba, não vamos ter impacto nenhum, né? Porque não tem impacto, né? O Galba Veloso já estava para ser fechado há mais tempo, viu, gente? Assim, não é fechado, né? Para fazer essa transferência, ele não está funcionando. A Lourdes respondeu com a taxa de ocupação baixa do próprio Instituto Raul Soares, o que me deixa muito feliz, com todas as dificuldades, é de saber que a rede de saúde mental do Estado de Minas Gerais todo, e a de Belo Horizonte, é claro, né, também, ela atende 95% da demanda de saúde mental do Estado de Minas Gerais, né? Então, a gente está acompanhando isso de perto, como a Lourdes disse, essa transferência de pacientes que estão tendo alta, mas não preocupem, né, que impacto
porque vai gerar desassistência, caos, isso não existe. Podem ficar tranquilos. Agora, eu queria só perguntar para você uma coisa, Lourdes, que me ocorreu aqui, mas eu acho que você não... o SUS, eu estou falando que você é Conselho Estadual de Saúde, chegaram a perguntar para vocês ou a trazer alguma coisa de um possível teleatendimento, que aí não é numa plataforma, do SUS de Minas como um todo, para os usuários? É claro que não vai atingir todos os usuários, que muitos não têm, né, como chegar, não têm acesso à tecnologia. Mas a telemedicina já acontecia no SUS, a gente sabe disso, né? Não tão diretamente. Como é que chegou alguma coisa nessa direção para vocês? Porque eu acho que no Conselho Municipal, para mim diretamente, enquanto para nós, né? Não sei se Laura pode ajudar, porque Laura é conselheira, se chegou isso em nível lá do Conselho. Marta, o que chegou é uma iniciativa, né, da Secretaria de Estado da Saúde com a telemedicina. Mas vai ser discutido, né, na próxima plenária do Conselho Estadual de Saúde, como que isso vai se organizar. Agora, o que está sendo feito de uma maneira muito positiva é o enfrentamento, né, das profissões, e aí a gente está, né, com todas as 14 profissões da área da saúde, para que se garanta, né, os equipamentos de segurança para todos os profissionais da ponta. E também foi feito para o secretário de Estado da Saúde, né, um documento, e foi cobrado isso em plenário do Conselho Estadual de Saúde, porque existem 103 milhões de restos a pagar para a saúde mental, e aí eu estou voltando para a saúde mental, né? Porque a gente sabe, né, que dentro da programação anual de saúde, né, dentro dos instrumentos de gestão, existe, né, esse orçamento. E aí, quando se é cobrado isso na plenária do Conselho Estadual, né, é respondido que é necessário cumprir os indicadores, né, e o cumprimento de metas, e também ter a disponibilidade financeira. E aí a gente questiona que, nesse momento de tanta flexibilização, talvez os indicadores e o cumprimento de metas possam ser flexibilizados para que os municípios recebam fisicamente, né, que tem essa disponibilidade financeira para os municípios. A gente vem defendendo, né, que nós temos uma portaria que fala, né, dos leitos de retaguarda dentro do leito de saúde mental nos CAPs, né, para fazer essa retaguarda noturna, e que nesse momento de pandemia seria muito mais interessante que as crises, né, psiquiátricas fossem atendidas nos próprios serviços, e que elas não tivessem que ir nem para os leitos de retaguarda em hospital geral. Então, o que a gente vem fazendo, né, a última reunião do Conselho Estadual foi discutido, né, essa questão aí dos restos a pagar, dessa disponibilidade financeira para que o Estado repasse o dinheiro para os municípios, e também discutimos a questão do Galba Veloso e do Raul Soares. E foi dito sobre essa iniciativa da Secretaria de Estado de fazer a telemedicina, convocando também outras categorias profissionais. Mas vai ser ainda motivo de debate, né, dentro do Conselho Estadual de Saúde. Dizer para vocês que está sendo muito sério, né, assim, essa falta de equipamentos de segurança para os profissionais que estão na ponta, e aí são psicólogos, né, mas são outros profissionais também. A falta de respiradores, a dificuldade, né, do próprio governo, ele reconhece a dificuldade de aquisição dos respiradores. É um cenário, assim, né, dentro da saúde pública bem, bem preocupante. Reforçar, né, que o SUS nunca foi
tão visto, nunca foi tão falado, e que nos países onde se tem um sistema público de saúde universal, a resposta à pandemia ela tem sido mais eficaz, mais positiva. Dizer também que no nosso estado, né, principalmente no município de Belo Horizonte, no meu município também, né, aqui em Congonhas, está existindo, né, um grande esforço para fazer o isolamento social e que, felizmente, nós temos, né, uma estatística baixa em relação às contaminações e aos óbitos, e dizer que a gente não pode arrefecer, né? Nós não podemos abrir mão disso, não podemos abrir mão desse isolamento, desse distanciamento, para que a gente dê conta, neste momento, que a gente dê conta dessa pandemia, passar por ela da melhor forma possível. Mas entendo e concordo com você que, quando passar isso, a gente vai ter grandes e importantes discussões na saúde mental. Gente, agora vamos passar, então, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vocês querem contribuir, gente, com essas últimas perguntas? Alguém quer? Eu gostaria, vou tentar ser bem breve, Luz. Mas, primeiro, né, questão do teleatendimento pelo SUS. Assim, eu estou recebendo ligações, mas, assim, é feito pelo telefone próprio, né, da minha técnica de referência. Assim, você liga para o plantão lá do Sersan, pelo menos o meu Sersan, assim, a vez que eu precisei, eu não consegui, entendeu? Então, a gente está com esse problema, porque, assim, o serviço, ele nunca foi dimensionado para fazer isso, né? E agora a gente precisa que ele seja, né? Que o máximo possível seja por telefone, enfim, que seja. Porque aquele negócio fala, mas tem muitos que não tem, mas tem muitos que tem, né? E uma pessoa, 2 pessoas que você deixou de circular no Sersan, gente, são uma ou duas pessoas, né? Que não só são uma ou 2 pessoas, mas que não estão indo trazer, né, Covid-19 para os usuários que não tem como não estar presencialmente no serviço, e são 1 ou 2 usuários que não vão levar a Covid para suas famílias também, né, potencialmente. Em Belo Horizonte, a gente não teve nenhum caso confirmado de usuário com Covid-19, graças a Deus, mas é sempre possível, né, gente? Assim, né? Então, assim, o que a gente vê é uma proatividade, assim, é uma coisa que, assim, conforta a gente, usuário, assim, acho que todos os usuários têm que saber disso. Se você trabalha na saúde pública, né, liga para os seus usuários, né, que você é referência, e fala assim, olha, a gente está trabalhando nisso por você, porque isso dá uma acalmada no nosso coração, porque, assim, a proatividade dos trabalhadores está incrível, né, a quantidade de reuniões, discussões, que, né, estão pegando mesmo boi pelo chifre, mas a gente vê que em nível de gestão, né, é uma coisa, assim, que está jogada no ar, né, o Estado mesmo, o Executivo, está com muita dificuldade, né, de ter governabilidade, de falar assim, não, precisamos de teleatendimento, vamos disponibilizar telefones, né, vamos dar estrutura para isso acontecer, né, não basta simplesmente mandar a nota técnica, precisa do aporte de recurso para a gente conseguir, para o trabalhador conseguir bancar isso, né, de um jeito adequado, né, porque trabalhador precarizado é atendimento para nós ruim, eu sempre disse isso, não tem isso, sabe, o trabalhador está ruim, a gente está ruim junto com o trabalhador, né, então, assim, esse primeiro ponto. E sobre o Galba, gente, adorei, até fiz um coraçãozinho para a Marta, né, que desassistência, gente, que assistência que o Galba dá. Gente, eu fico perguntando todo dia na minha cabeça, quando eu ouço essa pergunta, que assistência que porcaria do hospital psiquiátrico dá, porque até hoje eu não descobri. Olha que eu conheço muito usuário, né, já rolei muito chão nesse pouco tempo de vida que eu tenho, já rolei muito chãos manicomiais e antimanicomiais, até hoje eu não consegui descobrir que assistência que o hospital psiquiátrico dá. Para mim, né, é o lugar da falta, né? Você fala, não, mas é porque faltou lá no CAP XYZ, tá, mas faltou lá, mas veio para a falta 2, porque não reconheço, né? Não só eu, mas a Suzane já se posicionou sobre isso, né, de que nós não reconhecemos esse lugar enquanto local de presença, né, mas um local realmente de uma falta, que nos mostra um buraco na atenção de saúde mental. E graças a Deus, né, a gente tem acompanhado isso. Eu, pessoalmente, não estou indo lá, eu estou mais em casa, mas nós temos pessoas da Suzane que estão fazendo as visitas, tanto no Galba quanto no Raul,
E o que nós observamos é que, mesmo com a porta de entrada do Galba fechado, o Raul, com seus 76 leitos, não é 1.000 leitos, não é 3 bilhões de leitos, é 76 leitos, não estão lotados, não estão. Não chegou num ponto que fechou, que ocupou tudo, que teve lotação, muito menos superlotação. E a gente vê que realmente esse lugar, né, do hospital psiquiátrico é um lugar cada vez mais da obsolescência, e também ressaltar, né, que é uma coisa que eu sempre ouvi, sempre, assim, nunca tive argumento para responder de volta, agora eu tenho um número, e ninguém nunca mais vai me enganar, de que o Galba, Veloso e Raul Soares só atende município do interior, porque o município do interior tem CAPS ruim, tem rede de atenção primária ruim, tudo do interior é ruim. Né? Esse argumento eu sempre ouvi. Aí eu fui lá, pegamos os dados e nós vemos que cerca de 39%, 40%, até mais de 40% dos usuários atendidos no Galba e no Raul são de Belo Horizonte. E a maioria deles estão nos territórios próximos ao Raul e ao Galba. Então, o Galba atende mais quem é da Oeste e do Nordeste, né, da Nordeste. E o Raul atende mais quem é da Leste e do Centro-Sul, que são os territórios em que ele está lá. Então, a gente vê que esses lugares, eles são um empuxo de internações. A gente tem isso com números, né? Então, acho que isso desmente esse lugar, assim, esse não lugar da rede do interior, né? A gente fez um encontro de usuários familiares também de 2018, né, 2019, né? E eu acho que é bom relembrar esse encontro, que nós chamamos, né? Nós reunimos mais de 300 usuários, quase 400 usuários, de 17 municípios diferentes. Nós não vemos, né, uma rede que não existe do interior. Ao contrário, nós vimos usuários e trabalhadores que existem sim, e estão nos seus territórios e sustentam o cuidado em liberdade. Então, eu quero também deixar isso bem, reafirmar bastante isso, que nossa rede do Estado, né, assim, com todos os seus problemas, sucateamento, desmonte, né, enfim, ela sustenta. E ela sustenta por conta das pessoas que estão na ponta também, né? Então, né, temos que reconhecer o trabalho do interior. Graças a Deus, podemos aí, talvez, quem sabe, no ano que vem, começar 2021 sem Galba Veloso. Eu vou ficar muito feliz, se for o caso. Eu vou passar as duas últimas perguntas, então, para a Cris, pensando que a gente já está caminhando para o final, tá ok? É para eu ler, né, Lu? Sim. Você quer que eu leia as perguntas? Tá. Então, a Clarice Fonseca pede: podem esclarecer para os psicólogas do NASF sobre as recomendações? E a Eudenice, no caso do atendimento em CAPS hoje, como o CRP informa sobre o atendimento? Como deve ser? Então, vou até pegar carona aqui já nas falas, né, das colegas para a gente... Ô, Cris, só um minutinho. Amarrando. Você já faz as considerações finais, tá bom? Na sua fala. Sim, pode deixar. Isso que a Laura traz, né, é muito importante, assim. Eu vi uma live essa semana com a Marta, né, onde ela pontua muito bem, né, como que a gente, no campo da atenção psicossocial, o que a gente tem de mais primoroso, né, são os recursos humanos, são os técnicos, são os profissionais, né, e como que a gente opera com as tecnologias das relações, né, com os afetos, com o vínculo, né, por isso que a Laura insiste no território, porque a gente precisa produzir pertencimento. E aí a gente vem já há bastante tempo sustentando uma série de coisas, né, com a falta de uma série de outras. Então, a gente não tem carro, a gente usa o da gente. A gente não tem telefone, a gente usa o da gente. Não tem material de oficina, a gente inventa, né? Não nos tem realmente faltado boa vontade, criatividade, disponibilidade. E aí a gente se viu num momento, né, em que a gente tem que recuar um pouco, né, a convivência ela está restringida e a gente manter, né, o relacionamento de outras formas. Acho que isso realmente é um grande impasse
da política pública hoje, porque é muito complicado a gente falar que a gente vai sustentar, né, um cuidado com a complexidade de inclusive a TI, que é uma grande questão, né? Então, eu gostaria de marcar isso. E eu estou dizendo isso porque os colegas estão realmente muito sem saber como atuar no dispositivos à distância, né? Então, é uma recomendação, não é uma imposição, não é uma ordem, não há uma proibição de que a gente faça atendimentos presenciais. A gente precisa entender que o distanciamento é a melhor medida. Então, dentro do possível, a gente restringir os atendimentos presenciais, né? E suspender as ações de coletividade no momento. Então, eu estou respondendo tanto para a ANASF, quanto para a CAPES, para qualquer dispositivo público onde nós, psicólogos, estamos atuando, né? Não tem mesmo um protocolo, não tem uma cartilha, faça isso ou faça aquilo, né? A gente vai ter que lidar com o que a gente tem, né? No campo dos recursos materiais, de tempo e tudo mais, e pensando também nos usuários, né? Porque como que eu suspendo totalmente os atendimentos e falo que eu vou atender por videochamada, pela internet, se o meu usuário não tem celular, se ele não tem smartphone, se ele não tem internet, né? Então, acho que a gente tem que pensar em desassistência, que ser um norteador para a gente nesse momento. É isso, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer, né? E passar para as colegas, então, para finalização, um grande beijo para todas que estiveram comigo aqui nessa tarde. Ô, Cris, só contribuindo um pouquinho com a sua fala, né, eu acho que você aponta uma coisa importante, né? Nós temos uma recomendação do Sistema Conselhos, não é, né, uma normativa, mas é uma recomendação de que todos os atendimentos sejam feitos de uma forma online. Para preservação mesmo da saúde, né, tanto dos usuários quanto dos profissionais. Entretanto, a psicologia é uma profissão da saúde, está incluída dentro do trabalho essencial, e nós também aí temos uma norma técnica construída junto com o sindicato, né, das psicólogas e psicólogos, normatizando esses serviços. Lembrando que qualquer atendimento, gente, seja no SUS, no SUAS, na segurança pública, nos consultórios particulares, né, onde nós somos convocados a fazer esse atendimento, porque somos profissionais da área da saúde, o nosso trabalho é essencial, que a gente garanta todos os protocolos sanitários, né, ou seja, usar máscaras, usar álcool em gel, né, nas maçanetas, nos estofamentos, manter a distância de 1,5 metro, né, tentar garantir que o usuário também utilize também esses mecanismos aí de segurança. Por isso é que a nossa discussão, tanto no Sistema Conselhos quanto no Conselho Estadual de Saúde, é a falta de EPIs. Porque essa garantia é a garantia, né, que os gestores, que o poder público, nas 3 esferas, tem que garantir ao trabalhador. É necessário que se garanta que esse trabalhador desenvolva suas atividades com segurança, né? Então, a nossa luta, não só da psicologia, mas também das profissões da saúde, nessa organização que nós fizemos recentemente, é que haja garantia por parte do Estado, e quando a gente fala Estado, significa o quê? Né, o poder público municipal, estadual, federal, né, que haja garantia de um trabalho sem ser precarizado para que esses profissionais possam desenvolver, né, suas atividades. Então, assim, não dá para a gente recuar também, porque a psicologia é uma profissão da saúde, está dentro dos trabalhos essenciais. Né? Vou passar agora para a Laura, para fazer as suas considerações finais, né, para a Marta, logo em seguida a Laura, tá certo? Para a gente finalizar a nossa live. Laura? Só agradecer mesmo, né? Eu falei muito, eu tenho esse hábito de falar demais. As pessoas ficam olhando assim, Laura, termina sua fala. Mas obrigada, agradecer demais aí a participação. Eu espero que tenha sido de alguma valia para os nossos, né,
ouvintes, né, participantes, na verdade, né, porque eles também podem fazer perguntas, eu não estou vendo a cara, mas eles estão aí, né. Espero que tenha sido de alguma valia as contribuições, né, que a gente trouxe aqui. A gente tem trabalhado muito também na Suzano, no Conselho, vocês podem ter certeza que todos os segmentos estão juntos e juntos e unidos, assim, né, não lembro, tem uma expressão, né, tudo junto no mesmo balaio, né, todo mundo tá grudadinho. Junto e misturado. Tá junto e misturado, é isso mesmo, é junto e misturado, nós estamos juntos e misturados, né, e assim, assim, a gente divide, né, em trabalhador, gestor, usuário, mas a gente tem que lembrar também que existe uma certa artificialidade nessa divisão, né, então, somos usuários também do SUS, tem gente que trabalha ou não no SUS, mas somos todos colaboradores do SUS, né, somos todos controle social, né, só de nós estarmos aqui, devotando nosso tempo para essa discussão, nos põe aí, nos convoca no lugar de controle social. Então, eu estou muito grata e boa noite para todos. E ótimo semana 18, gente, que semana 18 é a semana toda, não é só no dia, não. Marta? Marta Elizabeth? Sim, sim. Queria agradecer, né? Foi muito bom. Acho que quem está é aquilo que a Ana falou, e a gente já estava falando isso, né, Laura, lá na comissão de reforma, na nossa última reunião. Os psicólogos, né, as psicólogas que atendem, eu acho que todos os trabalhadores, eu, pelo menos, eu conheço todos os pacientes que eu atendo. Então, eu sei exatamente aqueles que precisam de ir presencialmente, aqueles que não precisam, aqueles que a gente tem que se esforçar para garantir uma visita domiciliar. Eu sei, eu acho que os psicólogos sabem. Então, o que fazer, as recomendações, é isso, né? Ajudar no matriciamento, participar, não fazer um contato, garantir, né, uma segurança mínima, um suporte para aqueles que nós atendemos, dizendo, eu estou aqui, eu posso te escutar, se precisar, você vem aqui, se precisar, se for necessário, né, dentro daquilo que é possível. Eu acho que é isso. A gente sabe muito bem, eu acho que os trabalhadores sabem. Agora, eu concordo com todos. O poder público, gente, tem que garantir o mínimo, senão também fica inviável, né? É isso, eu termino, agradeço, muito obrigada, espero que meus colegas tenham gostado. Então, gente, também agradecer em nome do Conselho Regional de Psicologia, né, falar que a gente precisa insistir pela vida, na sua diversidade, que essa pandemia veio reforçar também a desigualdade social. As pessoas que mais estão morrendo são pessoas pobres, são pessoas negras, pessoas em situação de rua, né? Normalmente são essas populações que historicamente vêm sendo excluídas da sociedade e que a pandemia está reforçando. Dizer também, né, que se a gente entender a saúde como um direito de toda cidadã e de todo cidadão, é dever do Estado. Que essa saúde aconteça da melhor forma possível, que os serviços substitutivos devem constituir uma rede pública destinada ao atendimento de todo e qualquer cidadão ou cidadã que procure. Então, essa rede inclui a construção e o avanço do SUS. E aí a gente precisa defender o nosso sistema único de saúde, nós precisamos defender, principalmente nesse momento onde estamos sem direção, onde nenhuma, né, instituição mais importante, talvez uma das mais importantes nesse momento, está sem condução, que é o Ministério da Saúde. Então, fica aí um apelo a todas nós, a todos nós, para que o SUS seja a nossa defesa diária, cotidiana, né, junto com a reforma psiquiátrica antimanicomial. Dizer, né, que viva a luta antimanicomial, vamos levantar os nossos cartazes, né, manicômios nunca mais, saúde não se vende, pessoas não se prende, as pessoas não devem ser presas em manicômios, né? Então eu convoco as nossas convidadas, né,
a levantar assim o seu grito de guerra, levantar os nossos cartazes aí, né, por uma sociedade sem manicômios e dizer: viva a luta antimanicomial, manicômios nunca mais. Obrigada, gente. Tantas almas de Dandara, de zumbis a Guajajaras. Eu sei bem das suas lutas, das histórias mal contadas. Eu que vi um Dom Quixote, Corcunise da Silveira. Sou criança no presente, carregando um delírio da mais profunda razão. Libertar a verdade dos muros da prisão. Todo dia liberdade pro juízo da nação. Foi parido na mentira que um tirano apareceu. Enganador, falso, traíra. Será que o povo se esqueceu de um tempo de opressão e violência, onde toda divergência foi calada com a dor? E hoje a liberdade ameaçada, a verdade apagada, tudo em nome do Senhor. Brasil, que bicho te mordeu? Você caiu na armadilha da ilusão. Um rei mal coroado te convenceu a vender toda a riqueza da nação. Não vai ter perdão pra desonestidade da razão. A loucura vem cobrar, mas a história é quem vai te castigar. Hoje é o soberano, capitão pandemia. Amanhã, soldadinho que mia. E não há qualquer milícia, nem tampouco tio Sam, que lhe tire dessa fria. Hoje é o soberano, capitão pandemia. Amanhã, soldadinho que mia. E não há qualquer milícia, nem tampouco tio Sam, que lhe tire dessa fria. Tantas almas de Dandara, de zumbis a Guajajaras. Eu sei bem das suas lutas, das histórias mal contadas. Eu que vi um Dom Quixote, Corcunise da Silveira. Sou criança no presente, carregando um delírio da mais profunda razão. Libertar a verdade dos muros da prisão. Todo dia liberdade pro juízo da nação. Foi parido na mentira que um tirano apareceu. Enganador, falso, traíra. Será que o povo se esqueceu de um tempo de opressão e violência, onde toda divergência foi calada com a dor? E hoje a liberdade ameaçada, a verdade apagada, tudo em nome do Senhor. Brasil, que bicho te mordeu? Você caiu na armadilha da ilusão. Um rei mal coroado te
convenceu a vender toda a riqueza da nação. Não vai ter perdão pra desonestidade da razão. A loucura vem cobrar, mas a história é quem vai te castigar. Hoje é o soberano, o capetão pandemia. Amanhã soldadinho que mia. E não há qualquer milícia, nem tampouco tiro sã que lhe tire dessa fria. Hoje é o soberano, o capetão pandemia. Amanhã soldadinho que mia. E não há qualquer milícia,